Fala, rapaziada, caiu. A live caiu. Vamos voltar, vamos mandar os convites de novo. Que caiu, faz parte. Calma aí. Vamos voltar. Sim mesmo. Vou mandar de novo. E... calma aí. Terminando, tô mandando os convites aqui de novo. Faz um favorzinho, manda aí também. Ajuda nós aí. Manda aí o convite aí de novo. Porque não é a internet, não é problema de internet que vai parar, que vai deixar a gente de entregar live, tá? Ajuda a gente nessa aí. Melhorou, Freitas? Oi, Lohânia, tudo bem? Obrigado. Então é isso aí. Deixa eu mandar então de novo aqui. Ah, agora tá indo. Fala aí, pessoal. Tranquilo? Olha só, vamos resolver aqui. Calma aí, só tá dando problema de conexão. Vou fazer o seguinte. Você agora vai. Fala aí, Divan. Beleza? Tranquilo? Conectando. Troquei a internet aqui. Ô, Rosana, tudo bem? Não, não tá conectando. Adilson, faz o seguinte, me manda o convite aí para eu aceitar, para tu entrar. Tá saindo, cara. Calma aí, faz parte. Problemas acontecem. Pessoal, me ajuda aí. A conexão aí tá boa? Vocês que estão aqui assistindo, vocês estão vendo bem? Para saber se o problema é meu, é aqui ou é lá. Dá esse feedback aí para mim, por favor. Ah, agora foi. Aí. Agora foi, agora foi? Agora sim. Internet daqui que tava ruim. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala aí, meu amigo. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Na paz. Então, agora a gente nos resolvemos, então agora a gente fica mais tranquilo para bater papo. Já tava nervoso, mas faz parte. Esse problema de conexão é assim mesmo. A gente tem que se resolver. Com a internet do lugar, porque eu falei, eu vou usar a internet daqui porque eu vou botar meu telefone em modo avião, né? Vai que toca uma ligação no meio do caminho. A internet do lugar não prestou, aí tive que voltar para minha normal.
Tá? Ô Freitas, o áudio tá ruim como? Deixa eu ver, ao meu que tá ruim, Meu? ou é porque tá? Eu não sei. Diz aí para mim. Diz aí para mim como é que tá. Mas aí, se for barulho aqui externo, eu vou mutando. Tá? Aí a gente vai, quando um for falar, o outro muta, por causa do barulho, que eu estou num lugar aberto. Se for isso, mais tranquilo. Cara, então, deixa eu te falar. Quero primeiro te agradecer, né, para a gente estar aqui, e quero deixar a casa, que a porta está aberta, a casa é tua, para você poder se apresentar. Se apresenta aí, fala sobre você. Tem gente que vai vir assistir, que a live vai ficar salva. Fica à vontade aí, a casa é tua e tamo junto, meu amigo. Então, Rom, de qualquer jeito, assim, a princípio foi um prazer, tá? Receber seu convite, estar nessa live e poder tentar contribuir alguma coisa com, de repente, alguma coisinha que alguma pessoa não saiba, né? Nem todo mundo sabe todo mundo, de nada, de tudo, né? Ninguém sabe de tudo, mas que a gente puder somar um pouquinho da nossa experiência, tirar dúvida ou algumas sugestões, a gente vai tentar tá dando aqui. Eu trabalho já há quase 20 anos nesse ramo de... Normalmente, a maioria deles sempre foi ramo de lazer, né? Telhado, piscina, churrasqueira. Então, a gente sempre entra na obra numa etapa, assim, a etapa que o cliente mais sonha, né? Ele não sonha em fazer uma fundação, ele não sonha em passar hidráulica, ele sonha com a piscina, ele sonha com a churrasqueira, ele sonha ou com o telhado da própria casa, né? Quem fica com a casa lá de muito tempo sonha. Então a gente sempre lidou muito com lidar com os sonhos das pessoas. Então, por isso que eu escolhi até esse assunto de que a pessoa realmente encontra muito problema quando não escolhe bem o profissional, porque já vi separações, já vi de tudo, porque acontece isso. A pessoa escolhe mal e o prejuízo vem, pode ser em 3 meses, em 3 anos, mas ele vem alto, né? Entendeu? Exato. Tá, valeu. Ô, Freitas, eu mexi aqui, dei uma conectada, desliguei aqui o fone. Vê aí se melhorou o áudio, por favor. Mas, então, cara, exatamente, ainda mais nessa área, né, como atuo, né, com sindicatura profissional de condomínio, faço gestão de imóveis, né, gestão profissional de condomínio, mas também administro imóveis. Quando a gente fala dessa pegada, né, de serviços, sempre a gente está sempre na linha, né? A escolha que a gente faz determina se a gente vai ter prejuízo ou não, né? E aí quando você mesmo, né, falou sobre esse tópico, então colou com uma preocupação que não é só minha, mas é uma preocupação geral do mercado. A escolha de um bom profissional, né? Como escolher um bom profissional? E aí você, com toda a sua experiência a esse tempo, eu queria te perguntar justamente sobre isso. Como que um síndico, um gestor, um administrador, o que ele tem que fazer para ter a certeza que aquele profissional ele vai ter o mínimo de risco, né, na escolha daquele profissional para determinado serviço? Então, hoje em dia, a internet, ela já deixa o cliente bastante informado, né? Então, antigamente não. Entrava uma pessoa, cismava de abrir uma empresa, botava anúncio no jornal e Brasil. Ninguém sabia o que o cara fez ou não fez no passado. Então, hoje em dia, tem essa questão dos comentários do Google, que realmente não tem como o cara mentir ali. É muito difícil, entendeu? Não tem como, assim, para mim tudo eu uso. Até para alugar um carro, para ir numa loja, para qualquer coisa, eu tento usar isso. Porque, assim, os clientes quando consultam a gente,
olham também referência à questão do Google, teve um cliente que brincou comigo, falou, pô, você tem muita amiga, pros amigos tudo comentar lá. Eu falei, cara, não é assim. Tem cliente que fala antes de eu ver a cor do dinheiro dele. Eu falo quase que igual um médico, né? Quando vai fazer, eu falei, cara, não se ilude aquilo ali não. A gente tem problema. A obra dá problema. Então, assim, não se ilude que ali parece que o pessoal só comentário positivo, não. Tem problema. A diferença muda no seguinte, quando a pessoa... Primeira coisa, você que, né, trabalha como síndico, o contrato, né? O contrato, quando a pessoa, a empresa, ou quando ele está orçando, uma coisa que ele tem que perguntar muito, tanto na parte da obra, pode ser uma reforma de uma fachada que você deve pegar muito para orçar, pode ser de um telhado. Por isso que eu cheguei a te falar que esse assunto ele abrange obra como um geral, não só telhado. A gente tem engenheiro, tem arquiteto, tem tudo aqui na empresa. Mas uma coisa que eu nunca permiti, não deixo fazer, e que o mercado ele está muito, como é que eu vou te dizer? Ele está muito poluído nisso, no seguinte, pega um engenheiro que não conhece de um assunto, ou que acabou de sair, ou por algum motivo o cara errou. A gente erra, todo mundo erra, o cara errou. O cara errou, ele empurra aditivo no cliente. Ele faz através do aditivo o cliente pagar o próprio erro dele. E o cliente paga o próprio erro dele durante a obra, e quando acaba a obra, se acontecer alguma coisa também, o cara, vamos supor, o engenheiro, o arquiteto, ou a empresa, ou o profissional, você contratou e no contrato está ali, tinha que estar tudo bem especificado. Mas quando começa a dar um problema, dá outro. Você já viu? Já passou por isso? De alguém Cara, te empurrar? já aconteceu, eu acredito, mas já teve um caso que deu um problema, porque as obras estavam trabalhando com padrão, né? Tem umas etapas. Aí, às vezes, uma etapa começa a desandar, né? Acaba desandando, aí começa a surgir os extras, né? Isso não está no escopo, isso está por fora, isso não tá incluso no escopo da obra. Aí na hora de se levantar, mas quem causou isso? Aí muitas das vezes acaba assumindo, né? O contratante acaba assumindo porque não tem como provar, né, que aquele erro veio de um lado ou do outro. Acredito que esse é um ponto que eu já observei, né? A falta de provas para acompanhar. E aí a gente também vê a questão do acompanhamento da obra, né? A gente sabe que tudo está em contrato, mas não é porque está em contrato que você não tem que deixar de acompanhar. Você tem que saber se a obra está correndo bem, né? Está ocorrendo exatamente como o contrato diz, né? Esse ponto que você orientaria um cliente hoje? O que você orientaria para poder evitar um problema como esse? Então, justamente isso. A pessoa não podia deixar de comentar, né? Meu grande amigo Alex Rafael Gaúcho entrou na live, grande amigo meu. Ele que dominou o Rio de Janeiro em parte de IG e Splash Piscinas, Rômulo. Alex Rafael. Ele que praticamente trouxe a IG para o Rio de Janeiro. Aí, então esse cara é bom. Ajudou a montar a fábrica aí. O cara é bom, o cara é pesado. Fala, Alex. Deixa eu falar pro pessoal também que entrou aí, ó. Lucas. Fala, Lucas, obrigado. Patrícia Botou, Gilcimar, Marcos, César, o Francisco Nazaré, o padrinho. Isso, queria agradecer a todo mundo que está
Tá na Obrigado, live aí. Bruno. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todo mundo. Tá em Ó, São Paulo. o Alex está em São Paulo agora. Semana que vem eu estou em São Paulo também. Estou na Expo Síndico. Dá um Isso, pulo lá e a gente show de troca bola. ideia. Show de bola. Então, Tava anteontem em São Paulo. Passei para ir para São Lourenço. vou brabo. Semana que vem eu vou estar lá na Expo Síndico. Eu vou dar um pulo lá em Barueri, ver os amigos lá de Alphaville. Show de bola. Então, assim, eu acho que sempre é bom perguntar quando a pessoa vai contratar isso que, se puder, né? Porque muita coisa, às vezes, é indicação. Saber, pô, teve algum custo a mais, alguma coisa a mais, porque, assim, o Alex é prova. Ele me indicou inúmeras, muitos anos trabalhando junto com obras. Então, assim, é muito ruim para quem indica, é muito ruim para quem faz e para o cliente nem se fala. Fechou um acordo, fechou um contrato, depois vem com outros valores. Entendeu? Isso aí é uma situação que a pessoa tem que realmente ver como que costuma ser a conduta de quem ele está contratando. Entendeu? Para evitar esse tipo de problema. Entendeu? E a outra coisa na questão da escolha do profissional é realmente saber o, onde que realmente você está buscando ele. Entendeu? Para você poder não cair em certo tipo de problema que eu vejo muito. Tipo assim, de cada 10 orçamentos, 7 a 8, né, chegam a ser reparos. Então é muito prejuízo que o cliente tem. Então, assim, você também, né, como qualquer outra coisa, você tem o seu valor para trabalhar. Nem sempre o mais caro quer dizer que vai ser o melhor. Mas você tem que tomar cuidado também com o que é muito barato. Porque não tem como você querer um serviço barato de uma empresa, porque custa caro. Custa muito caro. Isso, Rafael. A live é sobre empreendedorismo, na verdade, né? Alex, Quando eu... esse programa aí é uma pegada que a gente fala sobre empreendedorismo, né? A mentalidade de empreendedorismo, e a gente traz caso prático, né? O Júnior trouxe para a gente a escolha, né? Escolha de poder não ter prejuízo na escolha de um prestador, isso é importante, né? E também para o próprio empreendedor, né? Agora você pode comentar, Júnior, uma questão importante sobre precificação. Precificação é algo que eu sempre falo sobre um empreendedor, ele saber qual o seu valor, ele saber se precificar, né? Porque às vezes tem a questão do barato, tem a questão do caro, né? Pô, vou até comentar, o Alex está falando, ele cuida de Só piscina. você chamar o Alex para uma live, ele dá aula. Eu não dou aula, Boa, não, mas boa. ele dá aula. Beleza, então já está convidado. Mas eu vou comentar o caso aqui, vai entrar sobre piscina, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a questão do preço, né, é você saber o seu valor como profissional, né? Isso eu vejo muito, muito importante, né, nessa questão. E também saber o que é o barato e o que é o caro, né? Quando está caro, quando está barato, quando está na média. É barato, mas é barato por quê é barato, né? O que está sendo entregue? Então, Eu, por exemplo, pode falar. dificilmente, desculpa te interromper, dificilmente vai existir um bom profissional ou uma boa empresa que o cara faz tudo e consegue fazer tudo. Aquele cara que, então assim, o cara tem que, ele, para manter, igual a gente mantém uma equipe de assistência, mantém um carro para assistência. Por quê? Tá muito problema. Se não desse tanto problema, não tinha pouca empresa especializada. Então, assim, manter uma boa equipe de obra, bons carregados, manter, então, assim, então, assim, não é barato. Então, não adianta a pessoa achar que vai conseguir passar o mesmo preço do cara que ele orça, ele faz, ele... É difícil, porque o cara foi e fez o serviço. Pode ser qualquer coisa. Pode ser trocar um cano,
botar uma piscina. O cara foi e montou. Se ele, infelizmente, se é ele que faz tudo, ele faz tudo no começo, né? Primeiros 6 meses, talvez primeiro ano, primeiro mês. Mas se o cara continuasse depois de muito tempo, dificilmente, quando você precisar do profissional, quando você precisar dessa empresazinha, para voltar para um problema seu, que pode aparecer daqui a 2, 3, 6 meses, um ano, dificilmente ele vai voltar. Sem ter nada para receber, é difícil, entendeu? Então, assim, eu vejo isso todo dia. Eu vejo o pessoal já contratando empresa para consertar. Já tive caso de eu chegar e eu ser a quarta pessoa a fazer o reparo. E o reparo é que eu sugeri, a pessoa fala, Júnior, as outras 4 pessoas fizeram a mesma coisa. Eu falei, tá, mas não fez do jeito que eu trabalho. Aí eu falei pro cliente, então você faz o seguinte, você está muito desacreditado. Deixa para você esperar a primeira chuva e você me fala. Cara, pô, realmente deu certo. Então, assim, eu acho que não é não é difícil conseguir precificar barato se você realmente tiver uma despesa razoável de pessoal, manter essa equipe trabalhando, porque como área de lazer, o Alex sabe, são obras de 2, 3 dias, então é uma rotatividade muito grande. 2, 3 dias o cara já está acabando, já tem que estar em outra, já tem que estar em outra, já tem que estar em outra. Então, assim, isso já tem muitos anos assim, não é tão simples. Mas assim, eu vou deixa para você, que eu te interrompi, como que você sugere essa precificação melhor? Cara, não, mas você pôde pôr uma questão crucial, sabe? Um detalhe de muita importância. O Freitas da SegVig é uma empresa de terceirização, né, lá de São Eu vi o Paulo. comentário dele aqui, eu gostaria de agradecer o comentário dele também. Aí só no fato de ter o arquiteto e engenheiro já é diferencial. Sim, a Rosane, da administradora Magalhães, manter bons equipamentos é uma equipe especializada, interfere no custo final. Exatamente. E também, quando você for escolher, né, tem que ter noção de tamanho de empresa, né? Existem empresas que são de diversos tamanhos. E aí o preço... Como ela falou de equipamento. Exato. Eu tive um caso dentro de uma casa de um cliente e tive um caso de um carro que foi roubado. Então, assim, só de ferramenta, 15, 20 mil que foi roubado na casa do meu cliente. Então, assim, não é o cara que chega com a furadeira ou a maquita e sai pedindo tudo. É ferramenta, tem que chegar com equipamento. Sim, exato. E aí você saber o tamanho na hora de precificar um serviço, Rosângela, desculpa, eu confundi, Rosângela, perdão. Mas você saber, né, aquela empresa, se você vai fazer uma licitação, você vai chamar empresas, você tem que saber qual o tamanho de cada uma, o que cada uma aporta, o tipo de equipe que está compondo aquela empresa. Porque existem empresas, não que seja errado, tem um cara lá que ele faz tudo e faz bem, mas ele tem um preço. E agora já uma empresa... Justamente, eu não queria generalizar, tá? Tem pessoas Sim. que fazem tudo, fazem bem. A diferença é que quando eu entrei no mercado foi que essas pessoas, esses carpinteiros antigos que fazem tudo, fazem bem, dão garantia, pode esperar 6 meses a 8 meses para o cara poder vir fazer seu serviço. Vai fazer bem feito, tá? Sim. Então a questão é o tempo. É diferente de uma obra que a gente fecha, a pessoa já recebe a obra em 1 semana, 3 semanas. O cara tem realmente pessoas boas, profissionais, que vão de pai para filho, ou não, responsável, mas assim, pode aguardar uma boa fila de espera. Sim. Existe, claro que existe. Que ele já tem às vezes os clientes dele que é a indicação de outros. Então, de um cliente que ele já fez, já indicou o vizinho. E aí, quando ele vai ver, ele já tem um serviço muito grande. E às vezes, ele não tem noção a respeito do tamanho do serviço. Então, influencia não só no preço, mas no tempo, né, de cada obra. E aí, saber na hora de precificar, na hora de escolher, né, um bom prestador, saber também qual é o tamanho da sua necessidade. Às vezes, a sua necessidade não comporta uma empresa grande.
Realmente você precisa escolher pequenos prestadores de serviço que vai atender bem. Às vezes, a sua obra já não depende de um pequeno prestador, porque é uma obra já estrutural. A gente pode falar sobre isso porque a gente teve o nosso primeiro contato através de um telhado de um condomínio. Foi quando eu tive a sua indicação, né, para fazer um serviço. Vou ler a mensagem já do Freitas, mas vou terminar aqui o raciocínio. Eu conheci o Júnior através de uma indicação de um telhado de um condomínio. Tinha uma obra, tinha um telhado que, a princípio, o condomínio, né, ele queria só fazer uma troca, botar uma manta, mas quando eu, como gestor do condomínio, tive acesso ao telhado e pude observar, eu parei e observei, olha só, o serviço aqui não é só esse, é um serviço mais detalhista. Existia o estado, o telhado em si, ele estava muito antigo, tinha telhas quebradas, já estava ocasionando problemas, não em várias unidades, então era um caso mais crítico, né? E aí, na hora de se levantar o orçamento, eu não poderia levantar o orçamento mínimo, eu teria que pegar um escopo de um serviço, ter um projeto, e na hora de vender aquele serviço, eu não podia ter. Vai entrar, vai entrar. Se quiser, eu te mando conversa aqui, te mando convite aqui. Se eu tiver problema, tu entra aí agora. Te mando convite. Vamos mandar o convite para ele. Mas te mando, Então, te mando convite até aqui. o risco de. Até o risco. Aí, Alex, tá aí para você, Alex. Chopp de vinho, ó. Opa! Até o risco de botar o peso da manta num telhado com uma estrutura ruim, tem, entendeu? Exato, Então, exato. tudo tem que avaliar, não é só colocar. Eu gosto, adoro colocar manta, trabalho, graças a Deus bem manta, trabalho, também reforma, também gosto de telhado novo, não tem isso. Cada cliente tem uma necessidade, tem um bolso, mas igual lá, né? Eu tava te sugerindo, eu falei, vai fazer um negócio para durar um ano, o pessoal vai te crucificar, entendeu? E ninguém quer uma reforma para durar um ano, mexer no telhado e gastar de novo. Então, foi que a gente deu uma série de sugestões lá, que nem todo mundo gosta mesmo. Porque assim, a gente tem, assim, eu tenho um sistema, assim, quando eu olho um telhado, eu olho uma necessidade do cliente, eu olho como se eu estivesse comprando aquela casa. Ô, Rômulo, eu estou comprando essa cobertura desse prédio aqui. O que seria melhor para mim? Para mim a curto prazo, longo prazo? Estou entrando em obra agora, não posso gastar também tanto. Então a gente dá as sugestões de acordo com isso. Para não ficar nem tão caro, nem tão barato, mas ficar duradouro. Aí a gente vê o custo-benefício, né, da obra, o tipo de material que vai utilizar, isso influencia muito. Ó, a mensagem aí do Freitas, não desmerecendo o profissional, mas às vezes chama o seu João, levantou um muro, já acha que é engenheiro, arquiteto, perito, aí depois paga, aceita que é barato, mas depois sai caro. É o cuidado, né? São os cuidados na hora de você gestar. Deixa eu mandar o convite para o Alex, todo mundo entrar também. A gente sai. Calma aí. Vou mandar aqui, calma aí. Essa questão do seu João, ela realmente tudo. Mandou para a gente sai do óbvio aqui, a gente nunca fica na mesma. Aí, olha o grande aí. Só gente boa aí. Rômulo, boa noite, prazer te conhecer, não te conhecia, tudo bom? Pô, prazer, meu amigo, tudo na paz. A gente não conhecia, mas a gente se conhece agora, pô. O Júnior é irmão de longa data, já comeu muito capim comigo na estrada, já sabe como é que é a banda. Lembra de uma conversa que a gente teve, Gaúcho? Foi quando? Foi uns 4 anos atrás. E ele falou assim, Júnior, nos últimos 13 anos daquele governo, não estou para falar de política, falou, Júnior, nos últimos 13 anos, 8 crises.
Quem não quebrou agora não quebra mais, lembra? Tava no texto. Eu tenho uns amigos meus em Portugal, eles estavam preocupados com a crise em Portugal. Eu digo, cara, perguntando para mim se eu estava preocupado com a crise no Brasil. Eu disse, vocês estão de sacanagem, velho. O Brasil tá há 500 anos em crise, mano. Não existe. O Brasil nunca saiu da crise, entendeu, cara? Nunca saiu? Nunca saiu da crise. Aqui é complicado, aqui é complicado. Eu falei com a minha tia que tá indo para Portugal semana que vem. Eu falei, tia, desde que eu nasci, eu só vi o Brasil não ficar em crise em 94, quando entrou o real. Foi um ano maravilhoso. Que o nosso dinheiro que parou com o dólar. Tirando isso, eu só vi crise. Não, isso aqui que acontece. Posso estar errado, mas... O Brasil faz separar os homens dos meninos na gestão das empresas e dos negócios, né? Rômulo, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu juro que conhece a minha história aí. Eu cheguei. Fala aí. Eu vi que você é empreendedor, síndico profissional, né? Isso. Trabalhei muito com síndico profissional, irmão. Eu tive empresas de segmento da área de piscina, eu tive de prestação de limpeza de piscinas em condomínios, entendeu? Com aquele infeliz daquele cuidador de piscina lá, o salva-vida, que nunca aparece, tá sempre bêbado para trabalhar, entendeu? E cheguei a ter 3 lojas no Rio de Janeiro. Hoje eu ainda tenho 3 empresas no Rio de Janeiro, mas eu não trabalho mais no segmento só piscina. Quando a gente tinha um projeto de abrir mais 10, deu ruim, né? Na verdade, operacionalmente, eu descobri que existia um probleminha pequeno, pessoas dentro das empresas. As pessoas não sabem que empresas são feitas de pessoas. O empreendedor, a empresa é feita de máquina, que é feito de dinheiro, que é feito de prédio. Na verdade, a empresa é feita de pessoas. Se não tiver pessoas, você não consegue, né? Exato. Hoje, atualmente, eu ainda vendo muita coisa que eu vendia na época do Júnior, aí só não faço mais aquela obra de venda de piscina de fibra, aquelas piscinas de fibra com pastilha, construção de alvenaria, fiz muito, o Júnior sabe. É só e-commerce. Então, eu tenho 3 CNPJ aí no Rio e tenho 2 aqui em São Paulo, aqui na capital, tanto capital aí quanto aqui. O papo de vocês estava top demais, vocês estavam certíssimo, cara. Falando sobre o orçamento que a gente entrega para o cliente. E uma coisa que eu aprendi nesse meu tempo aí é como a gente, como empreendedor, tem a dificuldade de selecionar o cliente correto. A gente fica nessa briga constante de preço e, na verdade, a culpa do teu cliente estar barganhando o preço com você é você não fazer uma seleção boa do teu cliente. Por, às vezes, não conhecer a ferramenta correta para chegar no cliente correto, né? Como é que a gente faz isso? Tem que correr atrás do conhecimento, tem que se relacionar, tem que usar a internet, tem que usar o funil de venda, tem que captar 1000 clientes para você ter 3 bons. Isso tem um CAC, tem um custo de aquisição do cliente. A gente tem que investir nisso. É preferível, às vezes, você ter O meu primeiro encarregado de piscina falou uma coisa comigo. Júnior, nem todo cliente é para ser seu cliente. Não é. Júnior, se a gente vender um infoproduto que nada é melhor do que um infoproduto para vender, cara. Você grava lá a tua aula e fica 10 anos aquela aula vendendo aquele infoproduto. O teu infoproduto não pode ser vendido para qualquer cliente. É impressionante isso, cara, entendeu? Só que a gente acaba tendo essa percepção no dia a dia e tá passando um carro de som aí na frente aqui. A gente acaba não tendo essa percepção no dia a dia, envolvido em problemas. E como a gente tem que desplugar e sair para enxergar de fora isso, entendeu? Você começa a transformar a tua empresa numa coisa muito mais escalável e, consequentemente, se você se torna escalável, uma rentabilidade melhor. Então, esse é um grande fator de fazer o orçamento de um preço, entendeu? Sim. Cara, uma coisa que aconteceu comigo, porra, o Freitas tá aí, ó, vende meu serviço, preciso de alguém, pago bem. Ô, cara, tu já vendeu na segunda live que tu arruma contato, eu quero saber da minha comissão. Eu não quero... Eu quero saber quanto das comissões. Eu vou chamar o cara também. Calma aí, já é a segunda que ele quer vender, então vai vender aqui. Vamos ver se tá bom de venda mesmo. Vai entrar também. Vamos embora. É que tá arrebentando no e-commerce. Foi parando com mão de obra, até, graças a Deus, consegui praticamente zerar a mão de obra. Falou, Júnior, vou só e-commerce, porque realmente é difícil. Você, mão de obra no Rio... Então, o e-commerce é papo para outro dia, mano. Porque se nós entrar... E-commerce é outra parada. Aí ferrou. Eu aprendi
eu aprendi sobre isso em São Paulo. Ano passado, eu estava morando em São Paulo. Eu estava morando em Barueri, né? Morei em Barueri, tava lá, eu estava atuando na imobiliária lá em Alphaville, porra. Eu estava vendo o outro nível que era os condomínios daí, né? E é totalmente diferente essa pegada. Eu aprendi mais sobre a gestão, essa questão de escalar, essa questão da precificação, você poder escolher o cliente. Aí me perguntou, pô, Romulo, mas como que você escolhe o cliente? É quando você se escolhe, pô. Fala não. Tem que pagar para aprender. É. Levei 15 anos Exato. para aprender isso. Tem que pagar para aprender, pô. Por que eu vou te É? dar? Você tem que pagar para aprender. Levei 15 anos para aprender isso aí, cara. Né, Júnior? Quanto capim nós comemos na estrada para aprender isso? Muito. Tem técnica, tem jeito, tem ferramenta correta para estudar. E cada ferramenta para cada nicho que você trabalha é uma ferramenta específica. Então tem que abrir a mente para isso, entendeu? É simples, é dinâmico, entendeu? Não tem muito. Já quando você quer, ai meu Deus, mas sexto sentido falou para não vender para esse cara. Aí já era. Vendeu. Cara, uma coisa. Fala. Ó, vai entrar aí. Ó. Só tem. Ó, o Freitas aí entrando aí. É bom que eu tô falando aqui, ó. O Júnior fala. Júnior fala de. Aí, pessoal, tudo bom? Júlio fala de telhado, Alex, piscina, agora o Freitas é terceirização. Então, estou tratando de todos os pontos aqui, cara. Eu sou e-commerce agora, Romulo, não faço mais Pô, piscina. então, e-commerce. Estou tratando de tudo agora aqui. Então, aqui, agora o time está completo. Lindo demais. Não, isso é bacana. A gente tem que falar com outros empreendedores, porque está todo mundo se ferrando, entendeu? Sim. A vida do empreendedor é erro. Tá todo mundo no mesmo barco, viu? Não tem jeito não, tá todo mundo no mesmo barco. Quando toda a crise que dá, que esses grandão estão quebrando e quebram os grandes, quem segura são os menorzinhos, né? Eles que seguram. Assim, a minha tristeza maior do país é a gente enxergar, por exemplo, que às vezes o povo não dá o real valor para o empreendedorismo dentro do país. Ele só vai ter esse valor o dia que ele ficar desempregado e ter que virar empreendedor por necessidade. Ele vai ter que se virar sozinho. E aí ele cai no mundo do empreendedorismo e a gente começa a abrir uma chavezinha na mente das pessoas e a gente já tem... Eu sou empreendedor desde os começo dos anos 2000. A gente já começa a ter um pouco mais de gente hoje que tem um gatilho do empreendedorismo porque teve a necessidade de partir para o empreendedorismo e não dá o valor. O povo não tem noção o que é um CNPJ. O povo não tem noção que quando ele abre um simples, ele tem um simples dele. Numa faixa de 10,5, 12,5, 14,5 de imposto mensal, ele está pagando mais que uma empresa de lucro real multimilionária que vende milhões por mês. E, claro, isso é um problema do nosso sistema. O empreendedor tem que se reinventar, tem que se rever o que vai fazer, entendeu? Então, esse assunto, não, como eu queria que mais... pessoal... Mas o pessoal é o seguinte, você abre uma empresa, primeira coisa que o pessoal pensa, esse cara tem dinheiro. É empresário, tem dinheiro. Se você apareceu com um carro bom, você tem dinheiro, entendeu? Então, o cara fala assim, não. E o funcionário é o seguinte, ele não sabe a dificuldade que o microempresário ou que empresário passa. Não estou dizendo os bilionários, né? Não, você mas hoje a gente... Você paga mais imposto que o empresário mega. Eu te provo isso, eu provo isso para você. Exatamente, porque a fiscalização é maior em cima da gente. A fiscalização é maior. O cara vai trabalhar para você, funcionário, o que ele pensa? Os caras têm dinheiro. Então, meu ramo é terceirização de segurança. Então, o cara pensa o seguinte, se eu sair daqui, eu arrumo ali, ele não importa se ele prejudicar o cliente, vai estar prejudicando outras famílias que estão ali, que depende daquele pão, depende daquele cliente para sobreviver. Para ele não, se não der certo, eu saio daqui, entro na outra, processo, entro na justiça. Ele não pensa que aquela empresa tem vários pais de famílias que dependem daquilo. O que ele quer dizer é o seguinte, eu quero ser esperto, né? Eu quero ser o melhorzinho, mais inteligente do que o meu vizinho. Essa é a questão. Um processo que o empresário recebe,
Para ele pode ser a gota d'água, ele tá de saco cheio, caramba, pô, cuidei tanto desse cara, ajudei tanto esse cara pensou, sabe uma coisa, vou parar com isso, não preciso mais. Aí, no final das contas, manda um monte de gente embora por causa de um bobo que achou que ia ganhar alguma coisa e o cara não precisava mais, de repente, tá bom, deixa isso pra lá, toda vez é isso. E todo mundo perde. Ô, Júnior, Cara, mundo uma perde. coisa, um processo trabalhista mal intencionado, você tendo assinado a carteira, tendo tudo certo, tudo tranquilo, um processo trabalhista de uma pessoa mal intencionada com o julgador mal intencionado, ele destrói a tua empresa, meu irmão. Ele destrói a tua empresa. Você levou 5 anos para levantar a tua empresa, você tem lá o teu capital de giro, ele vai lá numa penhora online e trava a tua empresa, você não consegue pagar mais ninguém, você não consegue fazer ninguém, é complicado, cara. Essa parte jurídica... Não, tem um detalhe, e o pior tem um detalhe é isso. que aí você comentou, é o seguinte, você comentou abrir uma empresa que tem dinheiro. Cara, eu abri a minha empresa literalmente do zero. Eu abri a minha do zero. Aí, pô, me perguntam, Rômulo, como que tu entrou nisso? Por que você quis empreender? Aí eu olhei para a minha vida. Quando eu olhei para a minha vida, por isso que eu trago esse tema, esse nome na live, Empreenda Aqui Mesmo, porque o empreendedor estava ligado à minha vida. Meu pai foi autônomo a vida inteira. Eu cresci com um autônomo. Eu aprendi daquilo. Né? Já ajudei. Ele fazia frete, ele fazia mudança. Mas o quanto que ele gastava com o carro dele? Né? O carro dele para poder trabalhar, com o preço que ele podia fazer na mudança lá, ele tinha preço. E aí a gente vê, pô, e não é a condição que ele está fazendo, não. A gente tem um mínimo para a gente conseguir trabalhar. Né? E o empreendedor ele tem que ter a noção do valor que ele tem. O valor que ele entrega é muito maior do que o preço dele. E aí é ele ter essa noção. É ele saber, primeiro, que ele é capaz. E aí, quando ele for conectar pessoas dentro da sua empresa, também saber escolher, né, quem são as pessoas que ele vai conectar ali. Quem são as pessoas que ele quer estar ligado. Porque aquela pessoa que está junto com ele é aquela que vai levar o nome dele à frente. Então, ele tem que ter a noção de se colocar. A gente que trabalha ou trabalhou com prestador de serviço, com funcionário, a gente fecha o serviço, fecha o contrato, mas virou as costas ao funcionário que está representando ali, tendo a atitude certa. Exatamente. O cliente tem o nosso número, né, Gaúcho? Mas já fala direto com o cara que está na obra. Não adianta. E se o cara, do nada, começa a comentar, fazer comentário chato do patrão é isso, patrão, pô, né? Aí, filho, começa a dar um monte de problema. Então, assim, realmente a gente tem que... nas mínimas... Eu tenho... Quem é bom, quem tem que continuar. Meu cliente é a Enel. O cara estava falando para mim esses dias aí que o cara trabalhou 15 dias e pôs a Enel na justiça. 15 dias de trabalho. Vai ganhar um troféu. Brincadeira. No Brasil. 15 dias. Isso aqui aconteceu... A gente está os últimos 30, 35 anos, 85, 2023, 23, 43 anos, os últimos 43 anos o Brasil viveu uma convulsão maluca que colocou de um lado os empreendedores, o dono da empresa, e do outro lado os companheiros, o trabalhador do outro lado. Vamos todo mundo para a justiça resolver. Não tem como você construir uma nação produtiva que dê salário, que dê uma boa condição, que dê emprego para todo mundo, enquanto a gente não conseguir quebrar esse paradoxo que está embutido na mentalidade de metade do povo brasileiro. Porque a outra metade está trabalhando, mas tem uma metade que ela está desligada e ela acha que o governo vai resolver o problema dela. O governo não vai resolver o problema dela. A Bolsa Família não vai pagar a coisa dela. Não adianta ela ir para a faculdade, se formar na faculdade, porque não é a faculdade que vai pagar um salário bom para ela, que ela vai sair da faculdade, ela vai ganhar um salário de R$1.000. Eu tenho certeza que todos daqui têm funcionários que ganham R$5.000 nas suas empresas, R$10.000 nas suas empresas, e estão trabalhando super bem e às vezes nem têm um curso superior.
mas essa mediocrização do intelectualismo que se fez no Brasil, de assim, eu estou no meu direito. Tem uma parcela dos empreendedores que também erram. Eu já errei nisso. Eu sempre digo assim, o empreendedor começa do zero, daqui a pouco ele pensa que ele é rico. E ele deixa a empresa dele pobre, o CNPJ dele pobre, e ele vira rico. Esse é um erro do empreendedor. 90% dos empreendedores do Brasil quebram por esse erro. Em vez de ele deixar a empresa dele rica e ele continuar sendo pobre, porque ele já era pobre mesmo, não. Ele vira rico e ele transforma a empresa dele pobre, misturando o dinheiro dele, o pessoal, com o da empresa. Esse é o fator. Isso magoa o lado de lá, porque o lado de lá, olha, o cara abriu uma empresa, já está andando num carrão, já está numa condição boa, já está fazendo isso, e às vezes aquele carro dele está pedalado em 48 vezes, ele pagou 2 prestações daquilo. Não, mas e não só isso, o cara entra, que nem esse cara que trabalhou 15 dias aí, ele entra na justiça pedindo 3 mil, só que só a empresa gasta com advogado 8 mil. É isso aí. Entendeu? Então, quer dizer, o cara pede 3 mil, e sendo que a empresa gasta 8 com advogado, 8 com mais 3, praticamente 11 mil. A empresa leva. Se 10 funcionários agirem desse jeito, a empresa não se aguenta. A empresa não se aguenta, não. É isso aí. Cara, a gente vê isso na questão da gestão. Eu trago isso porque o condomínio. Condomínio não é uma empresa, mas eu gosto de tratar como fosse. É uma empresa onde os moradores são seus sócios. Né? Posso dizer de uma forma bem básica assim. E aí, quando a gente vê uma gestão, a maioria, infelizmente, dos condomínios, com uma gestão totalmente descabida, com uma gestão totalmente fora, condomínios totalmente caídos, totalmente entregues, porque a gestão não funciona, a gestão não visa o bem-estar, né? E aí as pessoas não têm conhecimento, o conhecimento daquela gestão, de levar aquilo para frente, de poder levar aquelas soluções como melhoria de vida. E aí o que você comentou aí sobre ter um carrão, quantas vezes a gente não vê o síndico que ele pega, ele começa ganha um prolabore e troca de carro, né? Já vimos muito, tem condomínio que ele deixa de pagar, para você ter noção. Eu tinha um condomínio que deixou de pagar conta de água para não arrecadar, porque senão a cota condominial ia ficar cara. Eles pararam de pagar a conta de água do condomínio para não ter que pagar, para não pagar um condomínio caro. Aí a que ponto chegou, a que ponto a sociedade pensou, e aí a gente vê o condomínio totalmente caindo aos pedaços, e aí a mentalidade de muitas pessoas achando que aquilo lá é normal. Não, é que a gente mora no subúrbio é aqui mesmo, o condomínio é precário. Aí a gente chega e pergunta, porra, e vocês concordam em morar em um lugar assim? Esse é o padrão de vida que vocês querem ter? Isso aqui tem que mudar. Mas aí que tá o problema, que nem, o rapaz tem um engenheiro aí, tem um arquiteto para piscina, chega lá no condomínio, olha, tá tendo infiltração, o arquiteto e o engenheiro vai vir aqui, vai fazer uma análise para ver qual a melhor solução para o reparo da piscina. Aí é lógico, se você tem um engenheiro e um arquiteto para fazer análise, é lógico que o orçamento vai subir, entendeu? Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Aí chega o seu João do Palio ali, que levantou o muro, o pedreiro, não estou desmerecendo a profissão, mas o cara só levantou o muro, ele já acha que é engenheiro, arquiteto, ele dá o diagnóstico, dá o preço lá embaixo, acaba com a empresa, porque aquela empresa tem um monte de funcionário, um monte de pai de família para alimentar. Aí o seu João joga lá, o síndico abraça a avaliação dele, não, o seu João falou que o vazamento é o furinho. É o furinho que está ali na piscina ali, ó. Mas ele não sabe que se vir um engenheiro, um arquiteto para fazer análise, ele vai descobrir, além do furo, muito mais coisa. Mas ele quer o quê? O preço. Mas condomínio, principalmente condomínio, ninguém mais permite trabalhar sem RT, não. Ninguém permite. Se o cara tentar forçar, o vizinho do outro prédio denuncia.
O vizinho de baixo que no teu barulho denuncia. É difícil, cara. Isso aí era sobre aquilo que eu estava falando. Chegou no lugar, o condomínio tá com o orçamento do... Como é que é do tio? Eu acho que caiu o link dele, né? Não, ele deve estar andando aí, tá caminhando. Tá caminhando, mas eu acho que ele tá aí. Chegou lá Ele virou. para o orçamento e o teu orçamento concorrente é do camarada do Palio, cara, você não tem que trabalhar nessa empresa, cara. Você tem que virar as costas e ir embora. Você não pode trabalhar ali. Você tem que se dar esse valor e dizer, cara, esse aqui não é o meu lugar. Eu não trabalho aqui. E mete o pé, não perde tempo, não. Nem fica chorando as pitangas, entendeu, cara? Vai embora. Pipa voada. Acabou o negócio, entendeu? Não tem muito que... Não dá pra fazer leilão. Leilão não dá, não. Aí, completando, Rômulo, o que tu estava falando sobre o pessoal não pagar a água do condomínio. Meu irmão, as pessoas mal terminam o segundo grau. Agora é segundo grau ainda? Não, acho que tem um outro nome agora, que eu sou da antiga. Ensino médio. É ensino médio. Ensino médio, é ensino médio. Termina o ensino médio, elas não têm nenhuma noção do que é o dinheiro, como lidar com o dinheiro, como pagar as contas, como administrar o seu salário, como é que é abrir uma empresa, entendeu? O que a gente espera dessa geração? Então, o grande erro está na educação. A educação é fundamental. Estão colocando empreendedorismo só nas escolas mais top, né? Começando. Não, né? eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci uma escola aqui em São Paulo que se chama Link. É a única universidade do Brasil que é formada 100% para empreendedor. O vestibular deles não é um Enem. O vestibular deles são atividades e tarefas dadas para os alunos desenvolver, e só os melhores é que entram. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é mais concorrido que a faculdade de medicina aí no Rio de Janeiro. Deve ter 40 ou 50 candidatos para cada vaga. Vocês sabem quanto custa a mensalidade dessa faculdade? R$12 mil. Mas não basta ter os R$12 mil para pagar. Tem que passar no vestibular deles ainda. Então, assim, é o nível das coisas que você se eleva, né? Todo mundo aqui, pelo jeito, tem filho, né? O Júnior tem filho porque eu tive o prazer de entrar de Harley Davidson. Feito a falar. Aqui, ó. Aí, gaúcho. Olha. Não descola. Não, Gaúcho, ó, eu não sei de que região que você é, mas do outro do IP ali, que aqui eu sou da região da Zona Sul de São Paulo. Do outro do IP, tem síndico lá que fez piscina sem alvará, sem engenheiro, entendeu? Tem muito, no outro do IP ali, ó. Tem síndico que colocou disjuntor em salão, fora da bitola do fio lá. O cara colocou lá a bitola do fio bem inferior ao disjuntor, entendeu? Ou seja, entra mais tensão do que o disjuntor suporta. E os caras não estão nem aí, os caras querem barato, o cara quer preço, entendeu? Aí eu fico vendo aquelas coisas, mas se pegar fogo aqui, eu quero ver o que ele vai explicar depois. Mostrou um monte de coisa sem alvará. Hoje aqui, quando a gente tem muita a terceirização, né? Tá na moda, né? A terceirizada. Eu estava conversando, eu saí daqui de uma administradora que eu estava conversando com ela sobre piscina, sobre um orçamento que o condomínio fechou, né? Que um síndico contratou. Ela recebeu uma proposta de uma empresa que conhece, uma empresa séria, um orçamento para guardião de piscina, terceirização de piscina, a empresa entregando a linha da limpeza e manutenção, 5 mil. O síndico encontrou uma empresa e fechou com uma empresa com preço de 3 mil e pouco. A diferença... Ô, Rômulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tá no Rio de Janeiro? Sim, tô aqui. Então, olha só. O Rio de Janeiro tem uma máfia dessas empresas de cuidador de piscina, tá? Porque tem 2 comandantes do GEMAR que são dono de 3 ou 4 empresas que fazem o cuidado de piscina e é tudo deles. Se você tentar botar uma empresa de piscina aí, de cuidado de piscina aí, quando você botar o cuidador lá, vai bater a fiscalização lá e vai dar inadequado. Mesmo o cara tendo o treinamento do GEMAR. Vão arrumar alguma coisa, porque tem 3 legislações estaduais aí. Uma é o botão de emergência, o outro é o dispositivo anti-sucção na bomba e tem o ralo de fundo, tem que ser anti-turbilhão. São essas 3 leis estaduais.
amado ex-governador que está solto agora, como é que é o nome dele? O Cabral que votou. Duas o Cabral assinou e uma quem assinou foi o Pezão. Então tem 2 comandantes do Gemar no Rio de Janeiro que são donos de todas as empresas. Se não é uma dessas empresas, vou te sugerir, repense o caso, porque eles vão te dar uma fiscalização que tu vai tomar uma trozoba do tamanho de um bonde. Entendeu? O nome disso é know-how, experiência. Já me ferrei com isso. Entendeu? Olha só aí, tá vendo? Isso é o papel, quando a gente aprende errando. O empreendedor erra. Eu já errei muito. E aí a gente aprende com o erro. Teve uma coisa que eu falei, que eu fui numa palestra, eu falei o seguinte, olha só, tem 2 formas que a gente pode aprender. A gente pode aprender com o nosso erro, só que muitas das vezes sai caro, a gente perde muito mais e a gente pode aprender com o erro dos outros. Você me apontou um erro seu. Eu estou aprendendo muito mais sem precisar eu errar, porque você já errou. Então, o empreendedor, o empresário tem que ter essa visão. Você pode aprender com o seu erro e com o erro do outro. Aprender com o seu erro é bom, você aprende também, só que é muito caro. Você pode perder muito mais. Cara, isso. Uma das peneiras, como o Gaúcho fala, que eu sei que para escolher o cliente e eu saber quem vai ser meu cliente, tem a ver com o que você estava falando. Eu falo com o meu pessoal. O cliente que vai fechar um serviço, uma obra do meu ramo, que nunca teve problema com nada, que acha que, se eu contratar um telhado, eu vou na madeireira, chegar lá, o cara vai me indicar alguém, o fulaninho vai fazer e tá tudo certinho. Ele nunca teve problema, ele passa na rua, vê todos os telhados lindos, acha que é só pegar e contratar qualquer coisa, eu falo, esse não é o meu cliente. O meu cliente é o que se lascou, se arrebentou, tomou prejuízo, ou tem um pai, um sogro, um avô, já bem experiente, fala, não vai, não é assim tão simples não, vê direitinho, entendeu? Então, assim, o cliente que nunca teve problema não é para ser meu cliente. Isso já vi, já aprendi, já não é. Não é. Eu quando eu faço orçamento... O preço ele já vai voltar. Ele já vai quicar, não vai entender. Aí depois... quando eu faço orçamento, quando eu faço orçamento, a primeira coisa que eu pergunto, qual o motivo por que você quer trocar a empresa? Entendeu? Porque, qual o motivo? Porque, primeiro, o serviço mal prestado, não está no nosso perfil. Preço, entendeu? Ou o cara não foi com a cara do outro mesmo. Entendeu? Que o síndico chega lá, assume um novo síndico lá, não foi com a cara do dono da empresa lá, quer trocar, quer mostrar serviço para todo mundo, quer trocar tudo, quer até pintar o teto. Entendeu? Para mostrar serviço aí, que chegou para arrebentar. Então a gente já pergunta, qual o motivo? Só que muitas das vezes, eu tenho enfrentado muito aqui um monopólio das terceirizadas, porque é o seguinte, tem o tal da bola da vez, entendeu? Cara, se você não paga a bola da vez, não adianta. Então, como eu não pago bola nenhuma, entendeu? Porque, assim, tudo que eu consegui até hoje foi por meritocracia. Como é que é o teu nome? Então, o que acontece? Esqueci. Freitas. Tu pode inventar um termo novo em São Paulo que eu aprendi no Rio de Janeiro, depois de 18 anos no Rio de Janeiro. Reserva técnica, irmão. Já ouviu falar em reserva técnica? É o cafezinho que eles pedem. Então, só que assim, aí você. Essa reserva técnica aí é difícil. O orçamento já vem com essa, eu já vou deixando de lado e sair correndo. Não. Reserva técnica. O que eu vou te dizer é impressionante. Assim, eu já ajudei, não no Brasil todo, mas em vários lugares do país, eu ajudei empresas a montar e com meu know-how, meu conhecimento, tudo. Tem alguns lugares do Brasil que são difíceis, cara. Olha, adaptar a cultura não é fácil, entendeu? Você tem que estar disposto a ter o break-even. Eu adoro esses termos em inglês, o break-even, o ponto de inflexão, né, cara? Assim, vou virar filha da mãe ou não vou? Foda-se, vou virar filha da mãe, tô aqui mesmo, cara. Caramba. Não vou virar. Eu vou na minha ética. Eu vou falar pra você. Eu prefiro fechar as portas e voltar a trabalhar de CLT do que fazer reserva técnica. Porque é o seguinte, você fica na mão do cara. Não, porque toda vez que der problema, o cara fala assim, mas
Eu tô te ajudando, eu tô te ajudando, eu tô te ajudando. Por isso que eu O cara joga na sua Quando cara. Ó, o entendeu? Jonathan, ele comentou aí. nem continua o orçamento. É, certo, dá errado. Ó, deixa eu falar aí, ó, o Jonatas comentou aí, ó, o Rio de Janeiro não é para amadores, não é mesmo, cara, não é mesmo. Não é mesmo. Aqui é brabo. Aqui, infelizmente, Também tem uns lugares que não é fácil, não. sim. Aqui, Não, cara, não. infelizmente, a gente trata, nessa rama de condomínio, infelizmente, a gente trata com pessoas que são corruptíveis facilmente. Então, a pessoa, por qualquer comissãozinha, ela indica ou ela assume responsabilidades que ela não tem noção. E como ela não tem noção que é a responsabilidade de uma gestão de um condomínio, ela acaba assumindo, correndo um risco muito grande. E aí, no final, não vai dar em nada. Só que dá. Em condomínio, ó, uma pessoa que entrou aí, que eu converso bastante, o Antônio De Luca, grande síndico aqui do Rio. Jonatas, aí, Ele ó, esse aí é meu, Jonas, hein? Esse aí é empreendedor, hein? Ele rodou meio Brasil também já. E agora tá montando uma empresa nova para ele, ó. Esse é dos top. Esse aí era um que mereceu a live mais aí. aí a live já tá cheia. Se desse, eu botava mais pessoa aqui, mas já não dá. Cara, E tem que ser um podcast. Essa live tá com tanta gente pesada que o celular tá caindo na minha mão, ó. Não, cara, eu vou deixar vocês falar. Agradeço vocês que eu tô comendo uma batatinha e tô tomando café. Que eu tô no depósito ainda, nem fui para casa. Eu agradeço aí a participação. Não, antes de tu ir, deixa eu falar. A gente já passou aqui de 1 hora. Já vamos partir aqui pro finalzinho, né? Eu também tô na rua, eu quero ir embora. Mas, cara, eu quero falar para vocês, até uma novidade, você falou sobre o podcast. Vai rolar sim. Eu estou procurando parceiro porque eu fui convidado para levar o meu programa de condomínio para a TV, mano. Então, apresentar o programa TV, vou profissionalizar. Vou profissionalizar meu YouTube, aqui o Instagram. Então, vai ter essa pegada aí do podcast. E aí eu vou levar, vocês já estão convidados, né, como para a gente ser parceiro nessa parada. E não só vocês, como qualquer um que esteja aí na live, que pensa em poder levar o seu nome, sua marca para a TV, né, ajudar nesse projeto aí, poder entrar nos condomínios e poder mudar, né, mudar essa visão que a gente tem, né, mudar a história das pessoas, porque a gente trata de gente, né, a gente trata de pessoas. Moradia é um dos bens básicos garantido, assegurado lá na Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 6º, fala sobre a moradia, um dos direitos básicos do cidadão brasileiro. Então, quando a gente fala de obra, quando a gente fala sobre terceirização, piscina, e-commerce também, a gente está falando dos bens básicos, né, do cidadão. Então, a gente poder estar junto, entrando nessa. Quero agradecer essa live aqui. Foi algo muito maior. Vamos fazer, vou convidar todo mundo de novo. A gente faz esse bolado aqui, nós 4 de novo. E estamos juntos. Quero agradecer. Fala cada um aí. Começa aí. Vamos falar aí cada um. Vamos pegar aqui na ordem que está. Júnior, depois o Alex, a ordem de entrada. Primeiro Júnior, depois Alex, depois o Freitas. Agradece aí. Faz aí a tua conclusão e tamo junto aí, vou convidar todos aí. Obrigado, cara. Todo mundo aí tá junto nesse projeto aí. Obrigadão por vocês. Gente, queria agradecer. Alex, é uma honra inestimável, porque essa é a minha primeira live. Eu nunca fiz. Me enrolei todo. Mas o Rômulo insistiu e conseguiu tirar um pouquinho. Eu falei, não, Rômulo, não, nunca fiz. Conseguiu, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi bom para você? Primeira vez? Doeu? Foi a primeira vez. Não doeu, nem doeu. Foi tranquilo. Então, assim, realmente, gente, assim, a gente, assim, a minha carreira, minha clientela em condomínio, de engenheiros, de empresa, foi devagar,
por causa disso, porque a gente, esse negócio de cafezinho, RT, reserva técnica é complica. Então, assim, mas a gente, graças a Deus, hoje a gente tá numa luta boa, mas tem resultados legais. Então, assim, é um prazer imenso poder ter aprendido, né, cada vez mais com vocês, um pouquinho, com o Gaúcho. E pelo rapaz aí que o Gaúcho falou, vai vir uma outra aula aí, outro amigo dele aí, ó, como é que é o nome? Jonathan, né? Estamos montando uma fábrica de laminação de piscinas aqui no interior de São Paulo, em São José dos Campos, cara. Tá montando uma fábrica aqui. Semana que vem eu tô em São Paulo, vamos marcar alguma coisa. Eu vou estar em Barueri e vamos trocar ideia. Não, vamos fechar aí, quero levar o projetinho para aí também. Show de bola. Deixa eu agradecer vocês. Só queria agradecer. Um abraço. Gente, obrigado aí. O mais bacana da vida é as coisas surpresas, assim, sabe? Sem montagem, sem máscara. As melhores coisas vão estar assim. Que, se foi a tua primeira live, Júnior, parabéns. Primeiramente, eu tenho que dizer que eu amo o Júnior de paixão. Eu entrei no casamento dele levando a esposa da minha Harley Davidson. Entendeu? Que era o sonho dela de Harley Davidson. Lembrando pro resto da minha vida. E eu entrei dele levando a esposa no casamento dele. Então eu amo ele de paixão. Quando eu vi ele falando de cara, esse cara aqui é top. Queria agradecer vocês. Eu sou um cara hoje de e-commerce, posso falar de e-commerce, posso falar dos meus anos que eu vivi de comércio, posso falar do que for, o que vocês precisarem, tô aí em pé a hora. Eu sou meio cigano, meio maluco, eu moro no Rio, tá, gente? Eu moro no Rio de sexta de noite a domingo. Segunda-feira eu venho para São Paulo e fico até cedo em São Paulo e volto sexta. Então eu passo a semana aqui, mas final de semana eu tô sempre no Rio. Se vocês precisarem de mim, então pé a ordem aí. Se vocês puderem comprar tudo que vocês quiserem na internet, é melhor. Um dia vocês vão comprar de mim. Alguma coisa vocês vão comprar de mim, entendeu? Meu jeito. Com certeza. Valeu. Rômulo, parabéns pelo teu projeto. Continua. Tá? A gente precisa de semente aí, cara. O empreendedorismo é a única coisa que pode mudar a mediocridade do Brasil. Não existe outra coisa. Não tem religião, não tem partido político. Político é só os empreendedores que vão poder mudar isso aí, entendeu? Obrigado. Quanto mais louco, melhor. Eu sou igual o Rômulo. Vi meu pai e minha mãe se lascar. Você também. Valeu. Vambora. Eu quero agradecer ao Rômulo pelo convite aí, por estar participando aí. É uma experiência ótima, conhecendo novas pessoas, novos empreendedores, né? A gente sabe que essa reserva técnica é difícil, mas a gente tem que pegar com Deus para quebrar esse sistema. A gente tem que vencer pela meritocracia, né? Eu fico ouvindo aí que o Rômulo falou, olha, eu tive boas indicações sua, você trabalhou bem, você fez um bom serviço. É essas meritocracias que a gente tem que mostrar, nós temos que ser a diferença. Não interessa, que nem você falou, Alex. É de partido político, de religião, ética, etnia. O que importa é você apresentar o seu bom trabalho, ser honesto, né? E seguir em frente com meritocracia, né? E o merchandising, né? Boca a boca aí, né? Olha, aquele cara é bom, vai lá, aquele cara é ótimo, né? E assim vai levando, Rômulo. Vai ser um prazer a gente conhecer aqui em São Paulo. Quando você estiver aqui, você dá um toque aí, dá um alô, que a gente toma um café junto, né? E agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês aí. E aí, vamos lá, faz bem de orçamento para a SegVig aí, que nós vamos lá com coisas melhores que as empresas não estão oferecendo, que é capacidade técnica e ainda gestão de segurança. Tá? Hoje, essa semana aí, eu dei treinamento de emergência nas escolas, contra ataques nas escolas. Dei treinamento, dá uma entrada na nossa página lá, dá uma olhada como foi o treinamento, tem um vídeo. E entre em contato com a gente aí para mais informações. Obrigado. Deixa eu vamos fazer, calma aí, deixa eu desativar aqui o comentário. Deixa eu fazer tirar o print aqui da tela. Todo mundo. Aproveita aí, pessoal, tira o print de vocês, bota lá no story aí, ó. Atirei aqui já. Valeu, mano. Cara, brigadão. Obrigado aí a todos, obrigado aí nesse bate-papo, vamos manter o contato sim, São Paulo, aqui no Rio também, estamos juntos, projeto aí, quero levar uma coisa legal para aí, mas estamos juntos, vamos tentar estruturar uma parceria boa para todo mundo,
E quinta-feira, quero falar, quinta-feira a gente tem live de novo, vou receber um síndico, o Hernani. A gente vai trocar esse assunto aí, vamos falar já do Condonecta, já vamos falar de condomínio, mas estamos juntos. Obrigadão, gente. Obrigadão a todo mundo aí, obrigado a vocês. Um abraço. Valeu. Tchau.